Depois do Kuma dar um dos socos mais lindos da história dos animes bem no meio da fuça do Saturn, o Gorosei safado decidiu apelar e convocou simplesmente um Buster Call pra fazer a ilha de Egghead sumir da face da terra. Lá em Egghead, a Bonnie sai devastada da salinha proibida, falando pro Vegapunk que ela viu todas as memórias do Kuma. E o velho tava triste porque ele quebrou a promessa que fez pro pai dela. Até alguns minutos atrás, a Bonnie queria arrancar a cabeça do velho, mas agora ela voltou pra sua forma de criança pra dar um abraço no coroa e pedir desculpas pra ele. Depois disso, o Linguarudo pede pra ela estender a mão e entrega um presente de 10 anos do Kuma. Era um colar de safira com formato de sol, e a guria ficou muito feliz porque lembrava o herói dela e do Kuma, Nika, o deus do sol. E o velhote pergunta quem imaginaria que aquele garoto se transformaria em algo assim. A Bonnie pergunta se o Luffy é filho do melhor amigo do Kuma, e o Vegapunk fala que até ele ficou surpreso quando os dois chegaram juntos, e ele conta pra ela tudo o que aconteceu enquanto ela tava vendo as memórias do Kuma. E aconteceu coisa pra caramba, né, já que ela ficou 6 episódios vendo essa bagaça. Mas agora sim chegou a hora que todo mundo esperava. A gente vai finalmente voltar pro presente, onde o pau tá rolando solto, meu filho. A Bonnie tava literalmente na palma da mão do corno do Saturn, falando que a culpa é toda dele. Ele é responsável por fazer o seu pai sofrer tanto e perder toda a humanidade. Os soldados apontam um brinquedo de furar moletom pra menina, e o Sanji tava puto porque ele não conseguia se mexer. E não era só ele, porque os outros dois bunda mole também estavam paralisados. O menino Luffy tava só o pó da rabiola, pedindo comida pra alguém, pelo amor de Deus. Um pedacinho de carne era tudo que ele precisava. E a Atlas fala que ela até arranjaria pra ele, mas ela também não consegue se mexer por causa do poder do Gorosei. Os soldados da marinha informaram que eles capturaram o guarda-costas do Vegapunk, e o Sentomaru, vulgo o Big Mac, tinha tomado uma surra antes de ser capturado. O Kizaru também tava arregaçado no chão sem conseguir se mover. E olhando no fundo dos olhos da Bonnie, o Saturn fala que o pai dela tá morto. Já virou estampa de camisa do Vasco. O QG da marinha queria saber o que tava acontecendo, mas os soldados comuns não tinham como saber, já que ninguém abaixo do cargo de Comodoro podia entrar na ilha. Lá no reino da Frozen Let It Go, os moradores liam os jornais e não conseguiam acreditar que o novo Yonkou fez o Dr. Vegapunk de refém. E era praticamente impossível que isso terminasse sem nenhum derramamento de sangue. Lá em Copacabana, eles diziam que Egghead tá mais cercada que Ohara, e perguntavam se o Dr. Vegapunk tava bem. Lá na base do exército revolucionário, o dragão pergunta pra onde comeria se ele tiver o mínimo de controle sobre seu corpo. E o cabeça de Funko Pop fala que se fosse ele, atacaria Marejoy sem pensar duas vezes. Mas o Kuma com certeza iria pra outro lugar. O Saturn fala que chegou a hora da Bonnie se encontrar com o pai dela no outro mundo. Os soldados se preparam pra disparar e todo mundo tava desesperado. Mas a Bonnie manda ele se ferrar e fala que se ela vai morrer, vai pelo menos levar ele junto. E usou um futuro distorcido de Nika. Nem o Saturn acreditou quando ouviu. Menos ainda quando viu aqueles braços gigantes indo parar na cara dele. E muito menos quando o ataque da menina falhou e não fez nem cócegas. O vagabundo começa a espremer ela ainda mais forte, falando que ela só conhece o nome de Nika por ser filha do Kuma. Mas ela não deve ter nem ideia do que é. Falando que ela ainda não deve ter feito a conexão entre Nika e a versão branca do chapéu de palha. E fala que ela é mesmo muito burra. Lá embaixo o Luffy tava se empanturrando de McLanche feliz, comendo até o brinquedo que vem junto. O Saturn pergunta quem deu comida pra ele e os soldados falam que não foram eles. Então o Coroa manda botarem as algemas de Kairoseki nele de uma vez. Lá em cima Bonnie tentava de tudo, mas não conseguia nem mudar a idade do Gorosei. E ele fala que ela não pode fazer nada contra ele, porque foi ele mesmo quem deu esse poder pra ela. E o choque foi tão grande que o nariz da guria até sangrou. Ele fala que foi um experimento, pra ver se eles conseguiam dar poderes a um bebê com um extrato de Akuma no Mi. E a fruta da idade foi um sucesso, mas ela não tem valor nenhum. O verdadeiro poder é que ela pode se transformar em qualquer versão futura possível dela mesma. O canalha zoa ela por acreditar que Nika é real, mas ela fica boladona gritando que ele é real, e que ela procura por ele desde que seu pai foi transformado em um cyborg. Mas o Saturn fala que ela fica fraca desse jeito. É a prova de que ela tá começando a acreditar que Nika não é real. O pai dela também acreditava nessa besteira, e um dia diz pra ele que queria salvar pessoas assim como Nika, como se já não fosse um maldito o suficiente. Ele ainda revela que foi ele quem fez experimentos com drogas na mãe dela, mas ele nem precisa falar que o experimento foi um fracasso, né? O coração da Bonnie começou a bater mais forte, parecendo que ia parar a qualquer momento. Do nada um meteoro cai na ilha e faz uma rajada de vento tão forte que manda soldados voando e até derruba as árvores da floresta. A Bonnie não conseguia parar de chorar, falando que é literalmente tudo culpa do Saturn. E o Vegapunk tava furioso, perguntando se foi tudo um experimento dele. E nem acredita que esse maldito ofereceu um acordo pra salvar a filha do Kuma, como se tivesse fazendo um favor, já que foi ele quem causou tudo isso. Mas o Saturn manda ele se colocar no seu lugar e pergunta se ele se preocuparia com os sentimentos de meros insetos. E pisa fofo no chão, falando que não faz sentido se importar com o lixo. Ó, se eu encontro esse anel de Saturno na rua, ó. Fique esperto que você tá me deixando cheio de ódio, maluco. Lá do outro lado, aquele meteoro, na verdade, era o papai do ano. Os marinheiros perguntam se aquilo era um pacifista, mas perceberam que não, porque esse aí tinha patas na mão. Então era o verdadeiro Bartolomeu Kuma. Ele disparou um Kamehameha que destruiu um prédio na hora. Um soldado avisa que a costa sudeste de Egghead tá sob ataque do Eishichibukai Bartolomeu Kuma. E o chip de autoridade não tava funcionando como de costume. Geral ficou surpreso e o Vegapunk pergunta por que o Kuma tá aqui. Mas o Saturn fala que não tem o que temer, porque não tem como o Kuma tá aqui. É, vai nessa, bobo. Esse Goroseizinho de bosta
bosta tá prestes a sentir o verdadeiro terror. A Bonnie tava com tanto medo que nem conseguia ouvir o que eles falavam. E o Doberman mandava abrirem fogo contra o Kuma, pra ele não chegar no centro da ilha. Tacaram até bola de canhão nas costas do maluco, mas ele não desistiu. Continuou correndo no meio do fogo cruzado, sem parar por nada. Ele até tava quase caindo, mas começou a escutar o choro da Bonnie e tirou forças até da bunda pra seguir em frente. Parecia um tanque de guerra, mandando voando qualquer um que entrasse no caminho. O Saturn fala que ela é muito irritante e ia terminar com ela de vez. Mandou atirarem no pote dela e os paralisados ali embaixo gritaram pra eles pararem. Mas o Kuma finalmente chegou, mirando nas escopetas, explodindo qualquer um que ameaçasse a vida da Bonnie. O Saturn arremessa ela no chão igual um pedaço de bosta, enquanto ela pedia desculpas, porque mesmo depois de todo o esforço do Kuma pra salvar a vida dela, ela ainda vai acabar morrendo. Então o Saturn taca aquela perninha saliente a todo vapor pra destruir a menina. Mas o Kuma chega a tempo, bloqueando o Barão da Pisadinha com as próprias costas. Entrou na frente pra proteger a Bonnie, que não sabia se chorava ou abraçava ele. O Saturn não conseguia acreditar no que tava vendo. Arrancou as garras do ursão e disparou mais uma vez. Mas o homem segura no ar e o barbudo até derruba a bengala, perguntando pro Vegapunk como isso tá acontecendo, já que o Kuma deveria estar morto. O Kuma olha pro Saturn e lembra de toda a desgraça que ele fez ele passar, tendo toda a sua família escravizada e perdendo quase todo mundo que ele ama. Mas ele ainda tava vivo pra lutar pela única pessoa que ele pode proteger. O Saturn fala que ele devia ter virado carne moída, porque assim que o exército revolucionário resgatou o Kuma, ele ativou o botão de autodestruição. Mas como a gente pode ver, ele tá vivinho da Silva e dá um soco reunindo todo o seu ódio acumulado pela vida inteira. Um único soco tão potente e tão pesado que fez o lazarento do Saturn sair voando pra longe. A rapaziada ficou de boca aberta e a Bonnie não conseguia parar de chorar. O socão do Kuma foi tão potente que arremessou o Saturn pra longe e derrubou vários prédios, que caíram em cima daquele bosta, amassando ele igual um pudim. A rapaziada ficou de boca aberta sem conseguir acreditar. E os marinheiros menos ainda, porque ele socou simplesmente uma das maiores autoridades do mundo. Isso aí faz o soco que o Luffy deu no dragão celestial parecer brincadeira de criança. Depois disso, o Kuma caiu de joelho, os soldados foram correndo resgatar o Saturn. A Bonnie continuou chorando e o Chapéu de Palha finalmente conseguiu se mexer. Eles foram correndo pra levar a Bonnie, mas o Sanji falou pra parar, porque o Kuma tava todo travadão, mas conseguia se mexer pra ir até a filha. Mas o pior é o Sanji percebendo que o FBI pode bater na porta dele a qualquer momento, já que agora ele viu que a Bonnie é realmente uma criança. O Kuma abraçou ela e o Frank tava competindo com a menina pra ver quem chorava mais. O Vegapunk não tava entendendo nada, porque ele instalou um dispositivo de autodestruição no Kuma, e depois que o interruptor foi acionado, ele devia estar igual um vegetal sem conseguir se mexer. E nem a ciência conseguia explicar isso. Ele fala que não é a força física que torna o povo bucaneiro especial. Lá do outro lado, o Kizaru tava finalmente conseguindo se levantar, e o Sentomaru todo esbagaçado tava feliz que o Kuma conseguiu. Só que os soldados ficaram desesperados porque não achavam o Mugiwara em lugar nenhum, e não sabiam como relatar que ele fugiu. Depois disso, o Kuma foi desligado de vez e a Bonnie agradece por tudo que ele fez. Ela sabia de tudo porque viu as memórias dele, todos os momentos tristes e felizes que ele viveu, e com uma cachoeira de lágrimas nos olhos, disse que tava muito feliz de rever ele. Disse que a mãe dela era uma mulher incrível, que apoiava ele sempre e saía na porrada com qualquer um que mexesse com ele. Ele ainda foi vacilão por ter dado um fora na Gine quando ela pediu ele em casamento, mas sabe que foi tudo pelo bem dela. E agora, Bonnie sabe que o Kuma nunca parou de pensar nela nem um único segundo. Também sabe que ele escreveu várias cartas pra ela, mas nunca chegaram por causa da salafraia da Alpha. Ele contava tudo que fazia enquanto rodava o mundo e que tava impressionado com as invenções do Dr. Vegapunk. E não via a hora de sair uma aventura com ela. A guria deu um abraço nele, falando que mesmo que todos chamem ele de tirano, ele é a pessoa mais gentil do mundo. E pode ter certeza que ela nunca vai esquecer disso. Enquanto isso, os marinheiros continuavam tentando desenterrar o Saturn, que começou a liberar uma energia tão monstruosa que mandou todo mundo voando pra longe. A rapaziada ficou em choque porque achavam que o Gorosei já tinha virado estampa de camisa, mas ele saiu de lá na sua forma de aranha e pousou igual um herói da Marvel. Só que de herói esse velho safado não tem nada. O braço dele foi arrancado e nem esse corno tava conseguindo se regenerar. Ele pergunta pro Vegapunk se foi ele quem fez isso, mas o velho fala que pra ele isso foi o poder do amor. O chifrudo fala que isso não passa de um erro e começa a se regenerar de novo. O chifre dele fica lustradinho e o braço novinho em folha. O cozinheiro de boteco pergunta como o corpo dele se regenerou tão rápido. E agora que o Gorosei tava zero bala, ele diz que não precisa mais do Kuma e lançou as garras pra cima dele de novo. Só que o Sanji chegou dando uma bicuda pra parar aquele velho barbudo. O Frank grita que o Kuma também ajudou muito eles várias vezes e preparou um raio laser pra explodir aquele vagabundo. Mas o Kizaru se levanta falando que eles cresceram muito. O robozão perfura o Saturn e manda ele pro inferno, mas o Borsalino brota atrás dele, mandando ele mostrar como ele ficou forte. E deu uma voadora na boca dele, arremessando no chão igual um cocô de pombo. A Bonnie fala que o Kuma não tá se mexendo e o Vegapunk pede pra Atlas carregar ele até o laboratório. Ela leva ele nas costas e o cabeça de maçã fala pra deixar que ele cuida do Saturn, porque eles deviam cuidar da Bonnie e do Kuma. O Kizaru pergunta se vai deixar eles fugirem, mas o Saturn não tava nem aí. O Vegapunk chama ele de covarde porque não tem coragem pra acabar com ele, e ainda chamou ele de Borsalino, lembrou de quando eles se divertiam muito como melhores amigos. Lá no navio, o Doberman ouvia a ordem do Saturn de castigar aqueles que desafiarem o governo mundial, ou seja, ele tava convocando nada menos que um Buster Call. Essa ilha foi considerada uma ameaça ao governo e vai receber um chamado da destruição pra acabar com tudo. Só que dessa vez eles nem iam ter que esperar os navios chegarem, porque já estavam todos cercando Egghead e já estavam prontos pra queimar a ilha inteira até não sobrar nem mesmo uma única alma viva dentro dela. O Vegapunk ficou desesperado quando ouviu o Buster Call. O Saturn fala que aqueles que estudam o segredo do mundo, os que carregam o sangue de uma raça perdida e aqueles que despertaram um deus antigo devem ser completamente obliterados. No próximo episódio, a ilha inteira vai entrar
entrar em desespero por causa do Buster Call. O Vegapunk vai tentar convencer o Saturn de desistir, porque essa ilha é muito importante pro futuro do mundo. Mas é claro que o maldito vai cagar pra ele, meter fogo em tudo sem dó nem piedade. O título do próximo episódio é Destruam Egghead. O chamado da destruição é invocado. Mano, agora as coisas vão ficar sinistras, hein? Porque o Chapéu de Palha e os Vegapunks vão ter que dar a vida pra conseguir escapar dessa ilha, que tá prestes a virar um verdadeiro inferno. Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1138, pro YouTube entregar essa obra de arte pro máximo de pessoas possíveis. Arrebenta o botão do like e se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 831 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá insano. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou. Até a próxima, Luffy.